Olá, boa noite. O governo Lula tem demonstrado uma preocupação muito grande com as questões raciais no Brasil. Afinal, o povo brasileiro foi formado por uma mistura de muitas raças. Igualdade racial é o tema do Ideias da Aldeia de hoje. Aqui comigo para uma boa conversa, a ministra Matilde Ribeiro, da Promoção da Igualdade Racial. Boa noite, ministra. Boa Seja noite. bem-vinda ao Acre e ao Ideias da Aldeia. Sim, eu estou fascinada com a cidade, revendo a cidade. Que bom. Ministra, realmente o governo Lula tem demonstrado uma preocupação muito grande com as questões raciais. Daí, inclusive, a criação de uma secretaria especial com status de ministério para tratar do tema. Quais são as políticas que têm marcado as ações do governo, da secretaria, em relação às questões raciais? Acho que é importante, antes de mais nada, contextualizar que esta secretaria, ela passa a existir no governo Lula a partir de uma organicidade do movimento social. Uhum. Em especial, o movimento negro brasileiro já vinha demandando há algum tempo que o governo federal incluísse essa temática como parte da agenda cotidiana de trabalho. Já era uma antiga reivindicação. Sim, e mais precisamente em 95, o movimento negro, junto com movimentos de diversas áreas, sindical, partidário, movimento sem terra, movimento de mulheres e tantos outros, organizou uma marcha a Brasília chamada Marcha Zumbi dos Palmares pela Vida e pela Cidadania. Naquela época, foi entregue ao presidente Fernando Henrique um documento chamado Propostas para a Superação do Racismo no Brasil. Este é o marco em que o governo federal começa a trabalhar com essa temática. Mas, no período anterior à nossa gestão, várias iniciativas foram tomadas, mas sem uma coordenação, sem um espaço que centralizasse essa política. É assim que, quando o presidente Lula é eleito, o movimento social, naquele momento, eu, enquanto movimento social, compondo a campanha, a coordenação da campanha e depois o governo de transição, nós apresentamos uma proposição que era avançar nas políticas, as que já estavam em curso, e criar um organismo coordenador dessas políticas. E as áreas prioritárias para a ação são, em primeiro lugar, a política para remanescentes de quilombos. Nós temos no Brasil cerca de 1.800 quilombos. O Brasil não sabe disso. Certamente não sabe. Em geral, as pessoas imaginam que o único quilombo que existiu foi o quilombo dos Palmares, há 100 e tantos anos atrás, tendo como referência Zumbi dos Palmares, e ainda sabem disso por muito esforço do movimento social. Então, nós estamos mapeando os quilombos do Brasil, chegamos a 1.800, sabemos que o número é muito maior que este, e estamos também trabalhando com os diversos ministérios para estruturar um programa denominado Brasil Quilombola, e este programa agrega a principal demanda dos quilombos, que é a questão fundiária, né, a regularização das terras, combinando com atendimento social nas várias áreas, saúde, educação, trabalho com foco para geração de renda, cultura, etc. Fato é que os quilombos existentes no Brasil são espaços muito parecidos, assim, do ponto de vista estrutural, com as aldeias indígenas e com uma situação precária. Não há água, não há luz, não há escolas, não há posto de saúde, então tudo está por fazer, combinando com uma riquíssima cultura e uma estratégia de sobrevivência coletiva que dá lições para o Brasil de sobrevivência. Então, esta é a minha principal ação no governo. Além desta, nós também trabalhamos com a questão das políticas educacionais, o trabalho, a saúde, a cultura, a segurança pública, relações internacionais e também a valorização da capacitação de gestores, entendendo que, para essas políticas avançarem, é importante que os servidores e os gestores compreendam a importância dela. Justamente porque no Brasil, durante muito tempo, nós acreditamos que não havia racismo, fomos induzidos a acreditar, né? Que não havia racismo, que a convivência é pacífica e que os direitos estão garantidos para todos de maneira
equânime. Isso não é verdade, não é? O racismo produz diferenças e essas diferenças produzem... Aliás, o racismo produz desigualdades, não respeitando as diferenças. Esse mito foi quebrado de que o Brasil não é um país racista? Hoje a gente trata melhor, conversa melhor sobre essa questão, ministra? Isso é muito relativo, né? Eu diria que o mito foi quebrado de maneira institucional por parte de uma definição dos órgãos públicos. No entanto, no convívio social, na nossa vivência cotidiana, as situações estão aí para serem comprovadas. Sem dúvida. Haja visto o caso do grafite, haja visto o caso há um tempo atrás, o Galdino, índio, que foi incendiado em banco de praça pública. Então, são situações que trazem à tona esta coisa que é acobertada no Brasil, que não pode falar que tem racismo, não pode falar que tem discriminação. No entanto, ela acontece no dia a dia. Então, quando eu digo que é relativa, é porque eu acho que, por consequência da mobilização social de setores organizados, o debate avança. E as ações políticas também avançam, mas não ainda o suficiente para quebrar de fato essa crença de que, pelo fato de eu ter um pouco mais de melanina na pele, eu posso ser de menos valia que você. Não é assim que nós estamos nos relacionando aqui, não é? Ministra, quem é mais discriminado no Brasil? Negro, índio, judeu, cigano? Quem sofre mais esse problema? No Brasil nós temos um misto, é um racismo disfarçado, e é um misto entre o distanciamento dos pobres, e entre os pobres estão os negros e os indígenas, né? Então tem uma mistura entre a questão social, econômica e racial. Por outro lado, existe um outro tipo de discriminação que não passa pelo social, mas passa não passa pelo econômico, mas passa pelo não respeito à diferença, que aí tem as questões culturais, étnicas e históricas. Nós compreendemos que tratar da promoção da igualdade racial hoje, a partir do governo federal, significa, a partir da minha secretaria especificamente, significa atender às demandas dos grupos discriminados do ponto de vista racial e étnico na história, com ênfase na população negra. Então, o arranjo que nós fizemos foi o seguinte: numa primeira fase desta secretaria, nós criamos toda a estrutura para atender às demandas da população negra naquelas áreas prioritárias que eu já citei. E criamos um conselho, que é um conselho multirracial. Dentro deste conselho estão representações da sociedade civil, considerando os negros, os indígenas, os ciganos, os judeus, os árabes e os palestinos. E uma surpresa para mim, que mesmo já conhecendo o Acre de algum tempo, eu não tinha me dado conta da grande presença dos árabes aqui nesse estado. Eu tinha muito presente a informação de que é um estado bastante indígena, mas tinha esquecido dos árabes. Um dos primeiros grandes comerciantes do Acre. E ontem, ouvindo o historiador o Marcos Vinícius, que tem uma abordagem belíssima, encanta, envolve a gente com a história, eu fui me dando conta das conjunções aqui para a formação desse Estado e, de fato, aqui há uma representação múltipla racial, né, com grande peso para os indígenas. E os negros, o que ele me contou ontem, que me chama muita atenção, é que na história eles estão muito presentes, como personagens fortes na estruturação do Estado, mas são invisíveis no cotidiano. É verdade. Né? Então, a presença não é muito visível. Há aí um trabalho a fazer. Agora, ministra, a senhora já tinha uma relação com o Acre, a senhora foi consultora da rede acreana de mulheres e homens. Como foi essa experiência? Isso aconteceu há cerca de 10 anos atrás. Eu trabalhava numa entidade em São Paulo que tinha uma inserção nacional chamada Instituto Cajamar, que era um centro de formação política, e nós desenvolvemos um projeto em parceria com a CUT,
e financiado pela Oxfam, que é uma agência de cooperação internacional. E o foco da intervenção foi para a região Norte e Nordeste, e nós formamos grupos nas regiões em que nós acompanhamos 2 a 3 anos o mesmo grupo através de oficinas, de cursos, de atividades no campo da formação política. E ao longo desse tempo eu estive aqui algumas vezes, estive também em Belém, estive em João Pessoa, no Ceará, e com isso nós fomos fortalecendo uma rede de trabalho, e eu tenho aqui algumas referências de pessoas que eu encontro em situações nacionais e também algumas até internacionalmente, e agora me encontrei com elas na condição de ministra, inclusive a Mara Vidal, a secretária aqui da Secretaria Extraordinária de Política para as Mulheres, a minha contemporânea de movimento social lá em São Paulo. Então, eu estou aqui num reencontro. E a senhora veio então para participar da Conferência Estadual para a Igualdade Racial. Como é que a senhora está vendo esse movimento pela igualdade racial aqui no Acre? Eu fiquei bastante surpresa com a própria estrutura da conferência, né? É uma conferência muito bem organizada, muito representativa. E ontem estive na abertura com o governador Jorge Viana, trocamos uma série de impressões sobre os rumos da política e assinamos 2 termos de cooperação. O governo federal, através da representação da CEPIR, e o governo estadual, através da Secretaria de Política para as Mulheres e da Secretaria para os Povos Indígenas. A ideia é que nós possamos desenvolver um plano estadual de promoção da igualdade racial, elaborar esse plano, na verdade. E também o Acre, o governo estadual, aderiu a um fórum que nós temos, um fórum permanente de promoção da igualdade racial, que é coordenado pelo governo federal e incorpora governos estaduais e municipais. Este fórum é um espaço de intercâmbio, de articulação de políticas, né? É um fórum em que o governo chama 2 a 3 reuniões por ano, debate temas. Temos 3 temas de prioridade, que é educação. Dentro da educação, a implementação da Lei 10.639, que é a lei que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira nos níveis médio e fundamental. Foi o primeiro ato que o presidente Lula fez logo depois de empossado. O outro tema é saúde da população negra e indígena, e o terceiro tema, desenvolvimento econômico com foco em geração de renda. Então, nós debatemos esses temas conjuntamente com as estruturas estaduais e municipais e prestamos assessoria técnica aos gestores na implementação dessas ações nos seus lugares de origem. É um espaço, portanto, de fomentação de ideias. Assinamos esses 2 termos e também nós temos como consequência a participação dos delegados e delegadas que forem eleitos nesta conferência estadual, na Conferência Nacional, que será no período de 30 de junho, 1 e 2 de julho, em Brasília. E uma grande surpresa para mim hoje foi que, visitando o Tribunal da Justiça, descobri que o presidente do tribunal é um negro que faz parte, inclusive, da comissão estadual organizadora da conferência, e depois estive na Assembleia Legislativa e descobri lá um tanto de pessoas que já conhecia em função da vida política do Brasil. Enfim, prestei muita atenção na história que me contaram dos painéis que estão lá na Assembleia Legislativa, que recupera a história do Estado, com entalhe em madeira, e eu estava dizendo que é bastante importante que a produção indígena, como está aqui nesse painel, seja visível para a cidade, não é? Esteja dentro das instituições. Eu acho que isso vai mudando o imaginário das pessoas e vai fazendo com que elas incorporem mais a presença dessa população no Estado. Certamente.
Ministra, tramita no Congresso Nacional o Estatuto da Igualdade Racial. Queria que a senhora explicasse um pouquinho o que é esse documento, mas isso no segundo bloco. Ok. Ideias da Aldeia faz um breve intervalo, mas volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com a ministra Matilde Ribeiro, da Promoção da Igualdade Racial. Ministra, eu deixei uma pergunta no ar no bloco anterior, que era sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que tramita no Congresso Nacional. Queria que a senhora falasse um pouquinho do que é esse estatuto e do que ele significa. O Estatuto foi formulado no final dos anos 90 pelo então deputado federal, hoje senador, Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. E ele é uma proposição que coloca a necessidade de ações afirmativas dentro de todas as áreas da política pública brasileira. Vou citar um exemplo. Na área educacional, o movimento social vem se mobilizando há longas datas para a garantia das cotas nas universidades públicas. Isso está contido no Estatuto. A previsão da reserva de 50% das vagas das universidades públicas para alunos oriundos da escola pública, considerando o percentual de negro e indígena em cada unidade da federação. Então, com isto, nós acreditamos que a educação passa a ser mais democrática, porque se você for considerar hoje, você entra em qualquer universidade pública de qualquer estado do Brasil, com exceção das que já implementaram o sistema de cotas, que são 17 hoje, mas, em geral, dá para você contar o número de negros presentes dentro da sala de aula, correndo o risco ainda de que estes sejam estudantes bolsistas de algum país da África. E raramente você encontra indígena. Muito raro. Muito raro. Né? Então, se esta é a fórmula tradicional da educação, nós sabemos que não corresponde ao Brasil e não corresponde, inclusive, ao que está na nossa Constituição, que diz que os direitos são iguais, independendo de raça, cor, credo, idade, orientação sexual, etc. Então, tem alguma coisa errada, né? E o Estatuto vem, então, a trazer proposições que considere um acerto com a história. Isto é, a presença da população negra em todas as áreas, educação, trabalho, cultura, saúde e assim por diante. Aprovado o Estatuto, nós vamos ter uma referência de uma política de Estado que seja inclusiva do ponto de vista racial. E os governos poderão ter um instrumento para afirmação das suas proposições de desenvolvimento das políticas públicas. É extremamente importante, Jorge, que esse estatuto seja aprovado. A senhora tocou num ponto importante na questão das cotas para negros nas universidades e também citando o exemplo dos índios. E aí eu me lembro, índios e brancos pobres também sofrem com a exclusão. Eles também não seriam passivos de cotas, por exemplo? Justamente essa fórmula que eu apresentei, ela é a mais ampla possível. Ela refere-se à escola pública. Na escola pública estão negros, brancos, índios, em geral, pobres. Né? Mas, além de voltar-se à escola pública, a lei prevê o destino de vagas considerando a presença estatística de negros e indígenas. Então, se fôssemos pegar a situação do Acre, em que o número de indígenas parece-me ser maior do que negro, as cotas favoreceriam os indígenas. Né? Se você pega Salvador, vai favorecer os negros. Os negros, obviamente. Né? Então, há uma diferenciação grande entre os vários estados do país e, justamente por isso, a
essa proposição de lei que foi apresentada pelo governo para o legislativo, ela pega as 3 escalas, os pobres, os negros e os indígenas. Agora, supondo que o Brasil, ministra, passasse por uma grande reforma da educação, do sistema de ensino, essas cotas deixariam de ser necessárias? Eu tenho uma grande expectativa que a reforma universitária seja um caminho importante e executado para a democratização do ensino. Só que entre ter uma lei e uma prática em que essa lei esteja 100% desenvolvida, demora algum tempo. Então, nós acreditamos que a aprovação da política de cotas hoje, ela vem a favorecer tanto as experiências que já estão em curso, como eu disse, são 17 universidades públicas que já dão conta de colocar esse sistema em prática. Ela tanto fortalece essas experiências, como ela também encoraja outras experiências. E dentro desta proposição, deste projeto-lei, está previsto também um período de execução e um período de avaliação. Nós estamos colocando que, ao longo de 10 anos, esse sistema é aplicado, passando por avaliações parciais, mas ao longo de 10 anos teria um grande debate público sobre os efeitos desta lei, podendo dar continuidade ou ser diluída caso o problema já tenha sido resolvido. Eu, particularmente, considero que nós vamos levar bem mais de 10 anos para resolver esse problema, porque nós estamos lidando com uma situação de 505 anos de existência do nosso país. Mas também não acho que as políticas de cotas e também que as ações afirmativas devam ser encaradas como sendo ação para a vida toda. Eu imagino, de maneira a ser bem otimista com o futuro, que nós possamos chegar ao momento em que os problemas não sejam estes, que as pessoas estejam efetivamente incluídas na vida do país, independente dos seus traços raciais ou étnicos. O nosso sistema de cotas pode ser comparado com o sistema americano, que já trabalha com esse sistema, com essas cotas há muito tempo? Eu acho que não dá para a gente simplesmente transportar uma realidade, pegar a realidade dos Estados Unidos e aplicar no Brasil sem considerar as diferenças históricas, culturais, territoriais, econômicas, de costumes. Eu acho que o que aconteceu nos Estados Unidos nos serve de referência. E nem sempre o que foi bom lá poderá ser bom aqui. Mas eu acho que tem uma perspectiva que é básica, que é a garantia de que as diferenças sejam respeitadas e, a partir de uma visão de democracia e igualdade, nós possamos quebrar barreiras invisíveis que impedem as pessoas de desenvolverem os seus potenciais. Agora, ministra, voltando à criação do Estatuto da Igualdade Racial, como é que essa discussão está sendo levada, discutida entre os partidos políticos? Há uma certa paralisia, não é? O Estatuto, quando ele foi iniciado, quando ele foi apresentado no final dos anos 90, portanto, são cerca de 7 anos que esse tema vai e volta, ele passou por uma bateria de debates entre a sociedade civil, governos e o legislativo. Então, tem um setor que defende a importância da aprovação do Estatuto, mas isso não é um clamor coletivo e hegemônico dentro da estrutura do Congresso Nacional. Nós ainda temos muito que convencer as pessoas da importância dessa política, porque nossa cabeça ainda funciona, nossa cabeça de brasileiro ainda funciona com aquela ideia de que não há racismo e que eu até tenho um amigo negro, não é? Ou então, a minha empregada até é negra, não é? Então, não tem racismo no Brasil. Agora, o que é necessário é
que o debate seja contínuo. Hoje, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, eu apresentei uma proposta que foi acatada pelo presidente da Assembleia de que no segundo semestre nós possamos organizar um debate sobre o Estatuto e as políticas de promoção da igualdade racial, que esse debate pode acontecer dentro do espaço da Assembleia e também dentro do Tribunal de Justiça, porque ambos os coordenadores desses espaços assumiram que isso é uma estratégia importante. E, com isso, seria bem significativo se nós pudéssemos ter a presença da bancada federal do Acre, neste momento, independente de partido, mas considerando a importância de uma lei que vai garantir um passo democrático no nosso país. E eu estou fazendo essa sugestão aos vários estados. Então, no segundo semestre, é bem possível que eu faça uma nova peregrinação. Hoje estou circulando o Brasil inteiro a partir do debate da Conferência Nacional. No segundo semestre, o tema poderá ser Estatuto e Política de Igualdade Racial, combinado com a incrementação da política de quilombos, por exemplo. Né? Então, esse Brasil se torna pequeno quando a gente se propõe a debates contínuos. Né? Ministra, a senhora no bloco anterior tocou no caso do índio Galdino, que foi brutalmente assassinado em Brasília, e eu fiquei pensando, num mundo em que a informação está tão presente na vida das pessoas, o acesso está muito mais fácil com computadores, internet, o chamado mundo globalizado, e nós ainda nos deparamos com episódios dessa natureza. O mundo está menos tolerante com as diferenças do que deveria? Olha, eu acho que o ser humano ele é bastante complexo. Ao mesmo tempo que, com o passar dos anos, nós vamos nos ampliando em conhecimentos, em posturas que venham a respeitar a humanidade, por outro lado, é possível que dentro desse mesmo movimento hajam ondas de regressão. Né? E essas regressões, elas se manifestam por situações como esta já citada por nós dois, do Galdino, se manifestam por intolerâncias do tipo não aceitação da livre orientação sexual, pelo não uso da camisinha, enfim, são tantas as nuances que compõem a nossa necessária cidadania, e às vezes a gente avança num ponto e regride no outro. Enfim, faz parte da dinâmica social e histórica. Né? Ministra, a senhora tem viajado pelo Brasil inteiro, tem conhecido as nossas diferenças, participado de muitas conferências. O que ainda lhe surpreende? O que a senhora ainda se surpreende, se emociona de ver nessas diferenças, nessas diversidades todas que o Brasil apresenta? Eu tenho cada vez mais ficado bastante emocionada de ver a capacidade do brasileiro de tirar leite de pedra. Nós brasileiros temos uma teimosia com a vida que é fantástica. Então, andando aí pelos quilombos, andando pelos 4 cantos do Brasil, debatendo este tema, eu conheço experiências tão significativas de respeito à vida e de busca de garantia de qualidade no cotidiano, de busca de felicidade, que me alimentam para o trabalho. Nesses dias, por exemplo, eu encontrei uma senhora já idosa, uma senhora indígena, em Belém do Pará. E ela sentou bem na minha frente e falou assim: o que a senhora tem para propor para os índios fora da aldeia? Porque eu não vou morrer enquanto meu povo não estiver bem. Nossa, enfim, isso é muito forte, né? Muito significativo. E depois ela foi lá, dançou, me ensinou a dançar um rito indígena.
Então, esses são aprendizados que não estão nos livros, não estão nas nossas proposições de políticas, né? Os cantos dos orixás, as manifestações de dança, o mar abaixo no Amapá, que o Brasil não conhece. Enfim, tudo isso fortalece para essa peregrinação. Agora, por outro lado, eu ainda também me indigno com a nossa capacidade de ver e sentir essas coisas, e temos uma morosidade para tocar o barco, entendeu? Quando falamos do Estatuto, por exemplo, são 7 anos, né, que ele está lá no Congresso. Não é a primeira vez. Tem temas que ficam 10, 15 anos. Poderíamos ser mais rápidos, né? Rápidos. Enfim, eu acho que o momento que nós estamos vivendo, ele tem sido bastante propício para que os governos parem para ouvir o clamor da sociedade. Esta Conferência Nacional é um espaço para isso. As pessoas às vezes me perguntam, mas a senhora não tem medo de juntar toda a delegação brasileira, que é composta por militância das mais diversas ordens? Lá na Conferência Nacional vão estar presentes os diversos grupos raciais, uma boa predominância de negros e de indígenas e o menor número dos outros grupos. Vai ser um encontro entre os povos, na verdade. E me pergunta se eu não tenho medo dos conflitos, se eu não tenho medo das críticas. Eu acho que se nós tivermos medo disso, não faz sentido ser governo. É verdade. Né? E um governo tem que ter sensibilidade para ouvir as críticas e transformar essas críticas, contribuir para a transformação dessas críticas em proposição de políticas que levam algum tempo para se instalarem, mas que podem mudar a história. Eu vivo muito motivada com esse trabalho. Ministra, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Ideias da Aldeia. Eu também. Muito obrigada. Obrigado, inclusive, pela visita ao Acre. Sim, voltarei. Já fica o convite. Bom, o programa fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado, boa noite e até a próxima.